Ô Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui por causa da tua bondade e tua misericórdia. Tua misericórdia se renova cada manhã, cada dia. Ao levantarmos, nos lembramos da tua misericórdia e te agradecemos por isso, porque ela está sendo renovada sobre a nossa vida. É a causa de nós não sermos consumidos. Tua fidelidade é grande, teu amor é verdadeiro, é real, e temos experimentado deste amor todos os dias da nossa vida. Pedimos ao Senhor que nesta manhã o Senhor fale conosco de uma maneira tão boa, amorosa, e como o Senhor sempre tem falado, e transforme a nossa vida. É o desejo que há no nosso coração nesta manhã, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, vamos dar uma continuidade ao tema. Eu deixei aqui uma pergunta para vocês. Você tem sido vitorioso, vitoriosa contra os ataques do diabo? Como é que você consegue avaliar isso, hein? Se você tem essa avaliação, hein? Como é? Você tem sido vitorioso ou vitoriosa contra os ataques do inferno? Ou você se sente amedrontado, desprotegido, vulnerável a esses ataques? Como é que você se sente? Nós sabemos que o diabo existe, ele é real e ele ataca, ele quer nos destruir. Nós temos aprendido isso. Agora, você se sente amedrontado, amedrontada, desprotegido ou desprotegida, vulnerável a esses ataques? Tem sido vitorioso, vitoriosa ou não? Seja sincero. Como é que você tem lidado contra esses ataques do inferno contra você, sua casa, sua família? Como é que você tem lidado? Olha lá, a turma está respondendo. Deus sempre Deus que me dá a força necessária, disse aqui a Camila. Ele nunca me deixa, mas preciso da ajuda dele. Isso aí. Custódio Anália disse, há momentos de fragilidade, mas Deus tem me sustentado. A Neuza Maria disse, eu me sinto vitoriosa. Que bom. Vamos lá, gente. A Fabiana escreveu, depois de aprender em suas lives, sim, sinto vitoriosa. Que bom, vamos lá. A Anelisa disse, o Senhor tem me dado sabedoria, estratégia. Que bom. Vamos lá. A Elaine disse, desprotegida não, mas ameaçada sim. A Yusseia disse, não me sinto medo, entendo sido vitoriosa. Não deu para entender, amiga. Acho que na hora da digitação aqui falhou alguma coisa. Vamos lá, é uma luta diária, disse a Cibele. Como é que você tem se sentido, né, nesse momento? Os ataques do diabo surgem, você se sente amedrontado, desprotegido, vulnerável a esses ataques? A Sionara disse que ela se sente vitoriosa, tem muitos testemunhos. Nadir disse, renovando a fé a cada dia, Deus tem nos dado vitórias. Muito bom. A Daniele Queiroz escreveu, o Deus que habita em mim é maior do que o que está no mundo. Isso aí. Maria Botelho, estou aprendendo muito, glória a Deus. Que bom, gente. Bom, eu deixei um texto aqui para vocês, amigos. Deixei o texto de 1 Pedro, né? Fixei aqui o texto. Se você deixa aberto esse texto. Deixa aberto esse texto, por favor. Deixa eu pegar minhas coisas aqui também.
deixe o texto aberto de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, que é a nossa leitura. São aí 4 versículos que eu quero ler com vocês. São 4 versículos que eu gostaria de ler. Então vamos lá, olha o que aqui diz. Diz assim: estejam alerta e vigiem. Tem uma outra versão que diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Isso é interessante, né, gente? Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então você não é a única pessoa que sofre nessa vida. Todos nós passamos pelos mesmos sofrimentos. E aí, na continuação diz: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto mais uma vez, continuando o tema sobre a batalha espiritual. Eu desejo que Deus fale profundamente ao seu coração nesta manhã, como Ele tem feito nos nossos encontros. Bom, meus amigos, é muito importante você ter a consciência, todos nós, né? De que a vida cristã, ela não é uma colônia de férias. Vida cristã não é um parque de diversões. Não. Não existe essa ideia de estar blindado espiritualmente, imune aos ataques sutis e às vezes intensos do inimigo. Ninguém está blindado aqui. Não. Vida cristã, gente, é luta, é guerra, é batalha. Todos os dias, sem pausa e sem trégua. Nessa luta, gente, nesta batalha, não tem um campo neutro, não tem campo neutro. Ou você é um guerreiro, ou você é uma vítima. Não tem como ficar em cima do muro. Não. Jesus mesmo disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E aí, só existem 2 possibilidades. 2. Ou você está no reino da luz, ou você está no reino das trevas. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não tem meio termo. Ok? Não tem como ficar em cima do muro. Não. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E Jesus disse que o diabo ele é como um valente que tem uma casa bem guardada. E ele guarda em segurança todos os seus bens. São vidas que ainda não nasceram de novo. Não foram redimidas pelo sangue de Jesus. São vidas que ainda não foram transportadas do reino das trevas para o reino da luz. Mas a Bíblia diz que isso vai mudar no dia em que Jesus, o mais valente do que o valente, entrar na casa do valente e prendê-lo, amarrá-lo, tirando as pessoas das mãos deste terrível inimigo. O apóstolo Paulo, ele declara, lá em Efésios 6:12, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Agora, vamos destacar aqui algumas verdades em relação ao nosso inimigo?
Vamos destacar algumas verdades. A primeira verdade que eu gostaria que você anotasse em relação ao nosso inimigo. Primeira verdade é que o diabo é organizado. Anote isso, o diabo é organizado. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que o reino das trevas não está dividido. O diabo não trabalha contra ele mesmo. Não. E uma casa dividida contra si mesma não pode prosperar. Não pode prosperar. Então, a primeira verdade que nós precisamos saber em relação ao nosso inimigo, meus amigos, é que o diabo é organizado. Ele não trabalha contra ele mesmo. E aí a gente entende que uma casa dividida contra si mesma não pode prosperar. Não prospera. Onde há divisão, não prospera. Uma igreja dividida não prospera. Uma família dividida não prospera. Não é verdade? Uma empresa dividida não vai prosperar. Isso é um princípio, gente. Isso é um princípio que nós precisamos estar atentos. E o diabo, ele sabe muito bem disso, ele não trabalha contra ele mesmo. O reino das trevas não está dividido. A segunda verdade para você anotar aí, em relação ao nosso inimigo, é que no reino de Satanás existe uma hierarquia. No reino de Satanás existe uma hierarquia. Anote isso. Veja, o diabo ele é o líder maior. Ele também é conhecido como Satanás, ladrão, assassino, tentador, o pai da mentira, maligno. E ele tem uma missão. Qual é a missão de Satanás? Qual é a missão? É roubar, matar e destruir. E detalhe, ele não descansa, o diabo não descansa, ele investiga a sua vida 24 horas por dia, ele ronda a sua vida como um leão que ruge, procurando te devorar. Ele vive procurando brechas na sua vida para te atingir, para te destruir. Como eu já disse, gente, é uma batalha sem pausa e sem trégua. Não tem pausa, não tem trégua. E a terceira verdade que eu quero destacar aqui, nesta manhã, em relação ao nosso inimigo, é que existem demônios que trabalham contra a nossa vida. Anote isso. Existem demônios que trabalham contra a nossa vida. Quem são? São os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Essas três verdades é muito importante você ter um entendimento. Agora, a gente precisa ter um conceito, amigos, um conceito correto em relação à atuação do diabo. Porque, veja, nós não podemos subestimar nem superestimar. Anote isso. Você não pode subestimar nem superestimar. Alguns subestimam. São aqueles que dizem que o diabo é um mito, ele é uma lenda, que foi criado pela religião apenas para intimidar as pessoas. É folclore, não é bem assim. Subestimam, entende? Outros superestimam. São aqueles que... Quem são esses? São aqueles que veem diabo em tudo. Você conhece gente assim? Eles veem diabo em tudo. Você vai comprar um refrigerante, uma Coca-Cola. Não compra a Coca-Cola porque ele tem um símbolo aqui que é do diabo. Você vai fazer uma viagem, eu quero ir para Disney com os meus filhos. Não vá porque a Disney tem um símbolo, é o capeta, é o diabo. Aí fura o pneu, também é o diabo. Uma dor de cabeça é o diabo. Uma discussão é o diabo. Entendeu? Tudo é o diabo. Você conhece gente assim? Tem gente que diz que tudo é o diabo. O camarada tem uma caneta e aí acaba a carga, a tinta da caneta, como uma vez um amigo meu me contou em relação ao pai dele, isso muitos anos atrás, ele contava que o pai dele era esse tipo de gente que
que via diabo em tudo. E aí uma vez ele começou a escrever com uma caneta, chegou um tempo que terminou a carga, né, a tinta da caneta, e aí ele repreendeu e disse que ele não aceitava, que estava repreendido, e expulsou o demônio, enfim. Quer dizer, esse demônio era tão simples, né, de expulsar, era só trocar a carga. Troca a carga, não tem problema nenhum. Pega uma outra caneta, compra outra caneta, pronto, esse demônio já está repreendido. Então, gente que vive na paranoia, como disse a Márcia Marchiselli aqui. Tem gente assim. Então, você percebe? Tem gente, vou repetir para você que chegou agora, né? Tem gente que subestima e tem gente que superestima a atuação do diabo. Tem gente que subestima, que acha que o diabo não é assim não, que isso é mito, é uma lenda, é algo que foi criado pela religião, né, só para botar medo nas pessoas. Tem gente que subestima e tem gente que superestima. São aqueles que vê diabo em tudo. O pneu do carro furou, é o diabo. Né? Então é complicado. Olha lá, disse a Débora Leal, a imagem do Starbucks. Vê a imagem do Starbucks, é o diabo. Entendeu? Eu lembro que uma vez eu tinha uma correia do violão, uma correia para segurar o violão, e ela tinha um raio, essa correia. Uma irmã me chamou a atenção, falou assim, como é que você usa essa correia? Eu falei, eu uso. Por quê? Qual é o problema? Não, essa correia que você está usando no seu violão, ela tem uma imagem que simboliza isso, aquilo, outro. Era um raio, gente, era um raio assim, ó. Um raio. Simples. Falou que aquilo não pegava bem porque era do diabo, que não sei o que e tal. Eu falei, irmã, beleza, fique em paz. Entendeu? Então tem gente que vê diabo em tudo. Vê diabo em tudo. Você conhece gente assim? Quem conhece gente assim? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem conhece gente assim? Como disse a Adriana Amaro, né? Tem gente que tudo quer colocar na conta do diabo. Pois é. Olha lá, você conhece gente assim que vê diabo em tudo? Tudo, o capeta. Meu Deus, olha lá, a Monique levantando a mão. Olha lá, a Neuza também. Acho que todos nós conhecemos gente assim. Todos nós conhecemos. Né, gente? É terrível isso. Agora, vamos lá. A gente precisa entender o seguinte, amigos. A gente precisa entender que, embora o demônio seja tentador e ele induz as pessoas ao pecado, um pecado sexual, por exemplo, não é obra do demônio, é obra da carne, que se vence como? Com arrependimento, pedindo perdão, se arrependendo. Entende? Entende isso? Olha lá que o Leandro disse aqui, ontem mesmo minha mãe pisou no óculos e botou a culpa no diabo. Ai, Jesus. Então, gente, tem gente, tudo põe na conta do diabo. Eu não sou advogado do diabo, gente. Não estou aqui para defender o diabo. Não é isso. Mas, às vezes eu fico imaginando que o diabo olha para algumas situações e ele fala, poxa, de novo, comigo, não tem nada a ver com essa situação. Não fui eu, foi você. Entendeu? Então tem gente que põe na conta do diabo. O camarada, ele vai numa loja, ele rouba aquela loja, pega uma peça lá de roupa e põe dentro da sacola e vai embora, e depois ele diz que é o diabo, foi o diabo. Não foi o diabo, foi você. Isso é obra da carne. Não é obra do demônio, é obra da carne, que se vence com arrependimento. Entendeu? Eu menti. Não, você mentiu, é o diabo. Não é o diabo. Bom, você está sendo. Se você é uma pessoa que costuma mentir, você é filho do diabo, porque o pai da mentira quem é? Entendeu? Tem gente que vive na mentira. É o diabo. Não é o diabo, é você. Isso é obra da carne. Você precisa de arrependimento. Então a gente precisa, claro, entender que embora o diabo seja tentador e ele induz mesmo as pessoas ao pecado, ele induz, é verdade. Mas a grande maioria dos nossos erros não é obra dele, é obra da carne, que se vence com arrependimento. Por outro lado, gente, a Bíblia diz que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. 2 Coríntios 2,11 diz isso. Não ignoreis os ardis de Satanás. Porque o diabo não tem dó de ninguém. Como eu costumo dizer,
o nosso nome está na lista negra de Satanás. E ele não brinca de ser capeta, ele não brinca, ele é capeta. Veja, Satanás, amigos, Satanás ele é Belial, ele é comparado na Bíblia a Belial, ao dragão e maligno. Ele é Belial. O que significa Belial, gente? Que ele é indigno e perverso. Belial significa que ele é indigno e perverso. Ele é comparado ao dragão. E dragão tem asas de águia, patas de leão e caudas de serpente. O que significa isso? Que ele tem agilidade, ele tem força e sagacidade. Asas de águia mostra agilidade. Patas de leão significa força. E caudas de serpente significa sagacidade. Então, ele é Belial, ele é indigno e perverso, ele é o dragão, ele tem agilidade, força e sagacidade, e ele é maligno. Ou seja, a essência do seu caráter é má, é perversa. Esse é o nosso inimigo. Por isso que em Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Se der lugar, ele vem. Não tem jeito, é por isso que eu tenho insistido na figura da casa. Como a Bíblia mostra, se a casa está vazia, ele entra. Mas se a casa, que simboliza a nossa vida, se a casa estiver, se o Espírito Santo estiver na casa, não haverá problema, porque a casa estará ocupada. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos crer, meus amigos, que Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. 1 João 3:8. Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. E toda a obra da maldade um dia vai cair, porque Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Apocalipse 17:14. Apocalipse 17:14 diz, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Lindo isso. Apocalipse 17:14. Mas, gente, no texto que a gente leu, vamos para o texto. Esse texto que nós lemos aqui, de 1 Pedro, no capítulo 5, eu anotei aqui, 1 Pedro 5:8 até o 11, no texto que nós lemos, o apóstolo Pedro, ele comparou Satanás a um leão que ruge. Essa foi a comparação que ele fez. A palavra grega traduzida ruge indica o bramido de uma fera que está com muita fome. Assim é o diabo. Ele ruge, ou seja, é o bramido de uma fera que está com muita fome. Uma pessoa com muita fome. Imagina como é. Imagina um animal, um leão com muita fome. Você imaginou? Você solta uma pessoa dentro de uma jaula onde tem um leão, mas com muita fome. O que vai acontecer? É assim. Pedro está comparando Satanás ao leão que ruge. Como eu disse, a palavra grega traduzida ruge indica o bramido de uma fera que está com muita fome. Isso descreve muito bem o apetite do diabo, não é não? A ferocidade de Satanás. Fique atento. Agora, Pedro está mostrando para a gente como é que a gente vence o inimigo. E eu queria destacar 3 verdades com vocês, de como é que a gente vence o inimigo. Você está preparado aí? Para essa segunda parte da ministração? Vamos lá, gente? Como é que a gente vence? Anote aí. Como vencer o inimigo? Como? Primeiro, o texto fala. Ele diz logo de cara no versículo 8. Sejam sóbrios. Anote isso. Sejam sóbrios. O que é sóbrio? Sóbrio, gente. Sóbrio significa ser moderado. Sóbrio significa ser moderado, lúcido, temperado em todas as coisas. Em tudo. No comer, no beber, no falar, no vestir. É isso. Isso é sobriedade. É moderação, ser moderado, equilibrado.
A sobriedade, gente, é o antônimo da embriaguez. Ou seja, quem está sóbrio não está embriagado. E quem está embriagado não está sóbrio. Consegue entender isso? E o que Pedro está querendo dizer com o ser sóbrio é que nós não devemos nos embriagar. Quando Pedro está aqui mostrando do ser sóbrio, ele está dizendo que a gente não tem que se embriagar. Porque a embriaguez é tudo aquilo, presta atenção nisso. O que é embriaguez? É tudo aquilo que tira a lucidez. Tá? Anote isso. Embriaguez é o que tira a lucidez. E o que é que nos deixa embriagados? O que é que nos deixa embriagados? Alguém pode perguntar, é o álcool que nos deixa embriagados? Aí eu pergunto para você, será que somente o álcool é que nos deixa embriagados? Você acha que é só o álcool que te deixa embriagado? Não. Há outras coisas que nos deixam embriagados e não é o álcool e nem as drogas. Há outras coisas que nos deixam embriagados, não só o álcool. Sem legalismos aqui, queridos, mas com muita sinceridade, né? Presta atenção no que eu vou dizer para você não me interpretar mal. Sem legalismos, tá? Mas com sinceridade, a televisão, por exemplo, ela pode nos deixar embriagados. A televisão pode deixar você embriagado. A televisão, ela é como máquina de tolos. Você vê programa de auditório de famosos, né? Programa de auditório de famosos e famosas brincando, fazendo joguinho, é o BBB, né? Aquilo que o Titãs dizia na música, né? O Titãs dizia assim, a televisão me deixou burro, muito burro demais. Então, tudo isso é um processo de alienação. Voltando aqui, deixa eu dizer para você, não sou contra a televisão, tá? Presta atenção nisso, não estou aqui sendo legalista, não é isso. Eu estou falando que a televisão pode nos deixar embriagados. A gente fica se alimentando de porcaria, como qualquer outra coisa na vida. Eu estou dando apenas um exemplo. Um exemplo. As coisas ruins acontecendo no Brasil e no mundo, a pandemia, o crime, a mentira, a roubalheira, as injustiças, e nós cristãos não fazemos nada. E por que a gente não faz nada? Porque nós estamos embriagados. E embriagados num processo, gente, que a gente nem percebe. Então, a gente não tem vontade de lutar. A gente não tem força para dizer um basta a tantas coisas ruins que vão acontecendo na nossa nação. Nós estamos, parece que, num processo de alienação. E o que dizer, então? Vamos pensar aqui. E o que dizer da igreja atual, sobre a igreja atual? Né? O que dizer sobre a igreja atual, gente? Vamos lá, deixa eu apertar a coisa aqui. Muitos têm transformado o evangelho numa loteria, em uma mega-sena. É triste, mas é uma realidade. Hoje em dia, existe uma mensagem falsa, uma mensagem mentirosa de prosperidade e riqueza, e todos correm atrás de Deus que vai multiplicar, que vai fazer, que vai dar, que vai abençoar, e que vai, e que vai, e que vai. Então muitos têm tratado Deus como se ele fosse a Caixa Econômica Federal dos milagres. Isso é muito triste, é uma realidade hoje da igreja. As pessoas vão à igreja para buscar bênção. Elas querem bênção. É prosperidade financeira, é o que Deus vai poder fazer, é a cura que eu quero, é o milagre que eu estou esperando, a bênção de Deus, eu quero. E aí tratam Deus como eu disse aqui, como se fosse a Caixa Econômica Federal dos Milagres, se assim eu posso dizer, né? E sejam sóbrios, diz aqui Pedro, sejam sóbrios. Vocês querem vencer os ataques de Satanás? Pedro está dizendo para nós.
Então sejam sóbrios. E ser sóbrio, o que é? É ter a plena capacidade de avaliar as coisas. Isso é sobriedade. E a gente ter essa capacidade de avaliar tudo. Então, deixa eu dizer uma coisa importantíssima aqui para vocês. Guarde isso no seu coração. Tenha cuidado com tudo aquilo que tira de você o senso crítico, o bom senso. Tenha muito cuidado. Passe pelo crivo do bom senso, da ética, do que é correto, do que é justo, do que é direito. Quem não é sóbrio, gente, é engolido pelo mundo. Ser sóbrio, enfim, é não se deixar manipular pelo sistema deste mundo, cujo objetivo é nos manter distraídos e alienados. Por isso que Paulo fala, né, gente? Paulo fala lá em Romanos 12, 2, Paulo diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. O que o diabo deseja, queridos, é manipular você, te manter distraído, alienado. E aí Pedro está dizendo: vocês querem vencer o inimigo? Vocês querem vencer, serem vitoriosos nesta batalha? Então sejam sóbrios. Sejam equilibrados. Amém, gente? Tá ok esse primeiro aspecto aqui? Tá ok? Vamos para o segundo aspecto que Pedro está falando aqui no texto? Agora Pedro diz assim no versículo 8. Primeiro ele diz: sejam sóbrios, né? Depois ele diz: vigiem. Vigiem. Anote isso. Para nós vencermos esta luta, gente, para nós vencermos o inimigo, nós precisamos vigiar. Ficar alertas. Vigiar significa isso, é ficar alerta, acordado. E a Bíblia menciona, gente, várias vezes o verbo vigiar. Mas eu não quero aqui pensar com você no vigiar no sentido da sentinela, do guarda. Não queria pensar nesse aspecto. Presta atenção. Como é que a gente resiste ao diabo? Como? Quando Jesus estava perto de ser preso, e ele falou aos seus discípulos que ele iria se retirar para orar, ele pediu para os discípulos que ficassem e vigiassem. Lembra dessa situação? Lembra desse momento na vida de Jesus? Ele se retirou para orar e ele falou: vocês fiquem aqui e vigiem. Mas veja que interessante. Esse vigiar não era de arma. Não era arminha. O vigiar não é arminha. Que Jesus falou para eles: vigiem, fiquem lá, né? Vocês são meus capangas, hein? Vocês fiquem com a arma na cintura aí, só esperando qualquer coisa, bala neles. Não é esse vigiar que Jesus propôs. Os discípulos não eram capangas de Jesus. O verbo vigiar, guarde o que eu vou dizer. O verbo vigiar é como uma mãe que vigia o filho à noite quando o filho está com febre. É isso. Esse é o sentido. Um guarda, quando ele vigia uma casa, ele tem uma atitude. A mãe, quando vigia o filho que está com febre, que está doente, ela tem outra atitude. São coisas distintas. Vou repetir isso para você. Um guarda, quando ele vai vigiar uma casa, ele tem uma atitude. E uma mãe, quando vigia o filho que está doente, tem outra atitude. E o que Jesus está propondo aqui não é o guarda, é a mãe, que vigia o filho à noite quando está com febre. Então vigiem como uma mãe que não larga o filho quando ele está doente. Vigiem. A igreja, gente, a igreja resiste ao diabo quando ela se transforma num posto de vigia. Vou repetir até para você anotar isso, né? A igreja, se você quiser anotar, por favor, faça isso, tá? Acho que é importante, né? A igreja, ela resiste ao diabo quando ela se transforma num posto de vigia.
Por exemplo, quando eu sofri um acidente aos meus 12 anos de idade, sofri um acidente, quase perdi a minha perna, né? Um acidente gravíssimo, fratura exposta, já faz uns bons anos atrás, né? Hoje eu tenho 47 anos, inclusive agora no mês de abril, gente, mês de abril, faço aniversário, anote aí, dia 26 de abril, anote para você me dar um presente. Eu calço 41, a minha calça é número 40, 42, depende, camisa G, tá bom? Anota aí, dia 26 de abril, Ronaldo Bezerra, 48 anos de idade. Mas veja bem, voltando aqui para o tema, aos 12 anos, aqui a Yuceia disse que ela se lembra disso, é verdade, amiga. Olha só, aos 12 anos eu tive um acidente, a minha mãe, ela ficou o tempo todo comigo no hospital, perto de mim, e não me largou em nenhum momento, Isso é vigiar. É isso. Essa é a proposta de Jesus. O acidente foi grave, gente. Sofri cirurgia de quase 4 horas, né? Os médicos diziam que isso é uma longa história, depois qualquer dia eu posso contar para vocês que não conhecem essa história ainda. Mas os médicos diziam que eu iria perder a minha perna, que teriam que amputar a minha perna, e através da oração da minha mãe, ela vigiou, ela orou a Deus, e Deus respondeu, e eu fui completamente curado, né? Hoje não tenho nenhum problema, nenhuma sequela, graças a Deus. O Senhor cumpriu com a sua palavra, né? Aquilo que Ele prometeu, Ele deu uma palavra ao coração da minha mãe, dizendo que eu seria curado, e isso aconteceu, né? A Cleide está falando aqui que ela se lembra disso, ela orou muito por mim, eu lembro, isso mesmo, Cleidinha. A igreja se levantou em oração, foi um tempo difícil na nossa casa, né? Mas, gente, quando eu sofri esse acidente, a minha mãe ficou o tempo todo comigo no hospital, perto de mim, não me largou em nenhum momento. É isso que é vigiar, é essa a proposta de Jesus. Como é que a gente vence o diabo? Sendo vigias deste mundo. Você vence o diabo sendo vigia deste mundo. Nós fomos chamados por Deus, amigos, para vigiarmos quem? Nós fomos chamados por Deus para vigiarmos o pobre, vigiarmos o esquecido, o perdido, a viúva, o necessitado, o que não tem perdão, o excluído. Nós somos os vigias que cuidam. A igreja não é lugar, gente, guarde no seu coração isso, por favor, em nome de Jesus. Igreja não é lugar de gente armada, de arminha. Igreja não é lugar de gente armada. Nós não somos os capangas de Jesus e do reino de Deus. Nós não somos. Nós somos vigias do afeto. Nós somos vigias da gentileza, nós somos vigias da justiça, nós somos vigias do bem, nós somos vigias da paz, nós somos vigias da misericórdia. Será que dá para a gente entender que o reino de Deus anda na contramão deste mundo? Será que a gente consegue entender esta verdade? Quando o mundo fala, você tem mesmo que se armar, você precisa meter bala em todo mundo. E a proposta de Jesus é o contrário. É o contrário. Nós somos vigias do afeto, da justiça, sim, mas da paz, da misericórdia. Nós somos aqueles que promovem a paz. Nós fomos chamados para ser o sal dessa terra e luz deste mundo. Então, meus queridos amigos, resistam ao diabo, porque tem um sistema que é odioso, há um sistema que é intolerante e que nós devemos resistir. Nós devemos ser contra esse sistema de ódio, nós devemos ser contra esse sistema de agressão, nós devemos ser contra esse sistema de intolerância. Não entre nesse caminho, porque não é o caminho do Evangelho. Na nossa carne, é óbvio que a gente quer vingança, a gente quer, deu aqui, toma lá.
Mas nós precisamos nos lembrar que nós somos de Jesus, nós somos os parecidos com Jesus. E a gente tem que sempre pensar, o que é que Jesus faria no meu lugar? Jesus não era o intolerante, o odioso, que agredia as pessoas, que promovia ódio, que xingava as pessoas. Não. Anote esse texto, por favor. Anote esse texto, por favor, de 1 Tessalonicenses 5,14. Anote esse texto. 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15, que diz assim: exortamos vocês, disse Paulo, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Olha a proposta do Evangelho, que beira a loucura de quem não conhece a Jesus. Isso é loucura para quem não conhece a Jesus. Paulo está dizendo isso: advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado. Olha só o que Paulo está dizendo agora, gente. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Uau! Que pancadaria o Evangelho, gente. Que pancada. Então Pedro está dizendo assim, primeiro, ele está dizendo, sejam sóbrios. Segundo, ele está dizendo, vigiem. Mas não é vigia de guarda. É como uma mãe que zela pelo seu filho. E terceiro, anote aí, por favor. Agora ele está dizendo, permaneçam firmes na fé. Permaneçam firmes na fé. Anote isso. Número 3. Gente, quem tem fé? Quem é a pessoa que tem muita fé? Hein? Quem tem fé? Quem é a pessoa que tem muita fé? É a pessoa que consegue provocar muitos milagres nos cultos, de repente, é isso? Olha, aquele tem muita fé porque olha quantos milagres ele faz. Olha quanta gente ele cura. É isso que é uma pessoa de muita fé? É o pastor que tem a capacidade de mover o braço de Deus para que ele realize eventos sobrenaturais? Isso que é ser uma pessoa de muita fé? Quem tem mais fé, amigos? Quem? Gente, eu vou dizer para vocês. É todo aquele que age nesse mundo com maior encarnação de Jesus. Esse é o que tem mais fé. É aquele que age nesse mundo com maior encarnação de Jesus. Ele vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. No que ele fala, maneira como ele age, como ele reage. Como é que nós podemos vencer o diabo, gente? Resistindo-lhe firmes na fé. Nós fazemos parte de uma igreja, todos nós aqui, nós fazemos parte de uma igreja que é um muro forte, que segura as águas do mal. É verdade. Homens e mulheres nesses dias, convenhamos, têm se levantado, né, nessa igreja como mensageiros da fé, como encarnação de Jesus neste mundo para fazer a diferença. É verdade. Mas como igreja também nós temos um problema. A parte boa que eu estou destacando é essa. Existem muitos homens e mulheres que têm se levantado como mensageiros mesmo da fé, do Evangelho, como encarnação de Jesus neste mundo para fazer a diferença, e têm feito diferença. É verdade. Não vamos generalizar. Não é verdade? Agora, como igreja a gente tem um problema também. Qual é o problema? O egocentrismo. Esse é o problema. Por vezes, meus queridos, nós queremos uma mensagem bíblica, inclusive egocêntrica. Vocês já pensaram nisso? Que o que mais atrai as pessoas, em termos de mensagem, é a mensagem bíblica egocêntrica. Ou seja, nós queremos resolver os nossos problemas,
olhar somente para as nossas necessidades. Ou seja, quando o meu problema estiver resolvido, aí a gente resolve o problema dos outros. Entende? É assim a dinâmica. Primeiro o meu problema. Quando eu resolver o meu problema, aí eu penso no problema do outro. Mas o problema, gente, é que a gente nunca vai terminar de se resolver. Porque problema você sabe como é que é. A gente resolve um, surge outro. Não é assim, gente? E a gente resolve outro e surge mais outro problema. Problema é uma coisa que não termina nunca. Aí a gente vai para a igreja, para quê? Que a gente diz assim, eu vou para a igreja para buscar a minha bênção. Eu vou para a igreja para resolver o meu problema. Eu vou para a igreja para tratar a minha ansiedade. Eu vou para a igreja para tratar a minha depressão. Eu vou para a igreja para tratar a minha crise conjugal. E assim vai, etc. O resultado disso, qual é? Nunca sobra energia para resolver o problema de ninguém, porque a gente está sempre se autorresolvendo. A gente não tem energia para cuidar do outro. Que a gente só olha para nós, para os nossos problemas. E como é que Pedro resolve isso no texto? O que ele diz no versículo 9? Ele está dizendo o seguinte, só você ler lá, leia. Versículo 9, ele está dizendo o seguinte, irmãos, lembre-se dos outros, das pessoas que estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. Lembre-se daqueles que estão passando pelas mesmas dores e sofrimentos que vocês passam. Como é que eu me resolvo, gente? No reino de Deus, veja só, guarde o que eu vou dizer. No reino de Deus, a gente inverte a lógica. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Essa é a lógica do reino. Em outras palavras, você canaliza a sua energia primeiro para o outro, e depois você se resolve. Essa é a lógica do reino, essa é a lógica de Jesus, e neste texto, Pedro reforça essa lógica, porque ele está dizendo, lembrem-se dos irmãos que estão passando pelos mesmos sofrimentos de vocês, que vocês estão passando. Então, reflita comigo aqui, por favor, reflita comigo. Você já pensou no sofrimento dos nossos irmãos lá da Síria? O sofrimento que eles vivem? Você já pensou nas mulheres que sofrem todos os dias por agressões físicas dos seus maridos? Você já pensou nas crianças que são abusadas sexualmente por seus familiares? Você já pensou naqueles que vivem num estado de extrema pobreza, extrema miséria? Você já pensou? Saiba o seguinte, que Jesus tem essa cara dos que sofrem. Sabia disso? Jesus tem a cara dos que sofrem. Ah, Ronaldo, como assim? Ué, fale com Jesus, porque foi ele que disse isso. Que ele tem essa cara dos que sofrem. Mas como assim? Anote aí, Mateus 25, 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui um refugiado e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando é que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Senhor, quando é que nós te vimos como um estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Senhor, quando é que nós te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então saiba que Jesus tem a cara daqueles que sofrem. Saiba disso, foi ele que disse isso. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, me deram de beber. Precisei de roupas, vocês me vestiram. Estava enfermo, vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Ah, mas quando é que nós vimos isso de ti, Senhor? Quando vocês fizeram aos meus irmãos, aos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Que lindo isso, né, gente? Jesus é maravilhoso. Então, como é que a gente resiste ao diabo, gente? Nós resistimos quando a gente diz para Deus o seguinte, Deus, o que é que eu posso fazer? E como é que eu posso fazer?
O que é que eu posso fazer, meu Pai, por alguém? E como é que eu posso fazer? Me ajuda. Amigos, é tempo de nos levantarmos como sal da terra e luz deste mundo, fazermos a diferença. O Espírito Santo precisa realizar uma obra em nossas vidas, derramando uma unção nova de amor, uma unção nova de serviço, de compaixão por aqueles que mais sofrem. E com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, disse Jesus. Se vocês se amarem uns aos outros. Quando nós amamos, gente, nós resistimos e nós vencemos o nosso inimigo. O amor sempre vence. Por isso que eu tenho uma canção que você depois pode assistir no meu canal do YouTube. O amor venceu. O amor sempre vence. Você resiste o diabo quando você ama. E eu quero concluir a nossa mensagem aqui para nós orarmos nesta manhã. Eu espero muito, no fundo do meu coração, que você tenha sido muito abençoado, muito abençoada. Contra esses ataques de Satanás. Contra os ataques de Satanás. Anote isso, por favor, porque é o final desta mensagem. Nós temos 3 tipos de defesa. Veja, contra os ataques do diabo, nós temos 3 tipos de defesa. Primeiro, número 1, anote aí. Uma defesa é nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Você quer anotar isso, por favor? Aí você tem vitória. Efésios 6:10. Essa é uma defesa. Porque se o Senhor não estiver conosco, amigos, esse é primeiro, nós precisamos ter essa consciência. Que primeiro, se o Senhor não estiver conosco, a gente vai perder essa batalha. Porque a gente não é mais forte do que o inimigo. Você, nas suas forças, você não é mais forte que o diabo. Você vai ser derrotado. Ele é mais forte do que você. E como é que a gente vence o forte? Foi aquilo que eu disse ontem na mensagem sobre o livra-nos do mal. Como é que a gente vence o forte? Convocando aquele que é mais forte. Como é que a gente vence esse leão que ronda a nossa vida para nos destruir? Porque a Bíblia diz que o diabo vive como leão buscando a quem possa tragar. Como é que a gente vence esse leão? Convocando o leão da tribo de Judá. Porque quando o leão da tribo de Judá chega, todos os outros leões se curvam diante dele. Porque ele é o mais forte. Então, a gente, para vencer esse forte, que é o diabo, para vencer o forte, a gente precisa convocar o mais forte. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É o Senhor que vai nos fortalecer nessa batalha, gente. Tudo nós podemos é naquele que nos fortalece. Não é assim que diz a Bíblia? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, primeiro, anote aí, você anotou já? Contra os ataques do diabo, nós temos 3 tipos de defesa. Primeiro, é quando a gente se fortalece no Senhor e no seu forte poder. Segundo, anote aí. Segundo, outra defesa, gente, é a nossa responsabilidade. Agora traz pra gente. Primeiro é o Senhor. Porque se ele não guardar, esquece. Mas segundo, aí vai a nossa responsabilidade pessoal em ser sóbrios, como nós vimos hoje, em zelar pela nossa própria vida, em ter comunhão com Deus e guardar a palavra. Lembrando que Jesus venceu o diabo usando a palavra. Jesus não venceu o diabo com frases de efeito, gente. Jesus não venceu o diabo com pensamento positivo. Você percebe como tem muita gente falando besteira por aí em relação do que é fé? A gente não vence o diabo com pensamento positivo. Faz muito pensamento positivo que aí você vai vencer o diabo. Vamos citar alguns jargões que a gente conhece aí para vencer o diabo. Não, não é isso. A gente vence o diabo usando a palavra. É a confissão vitoriosa da palavra. É assim que a gente vence o diabo. Deu para entender? Então, essa segunda é a nossa responsabilidade pessoal, em sermos sóbrios, zelar pela nossa própria vida, ter comunhão com Deus e guardar a palavra.
no nosso coração. Amém? E terceira defesa, gente. Terceira defesa é contarmos com a proteção da igreja, com a ajuda da nossa comunidade de fé, por exemplo, com a presença e o amor dos irmãos. Isso vai fortalecer a gente. Nós não podemos ficar apenas com uma ou outra defesa. Não. Para a gente vencer Satanás, nós temos que ter ambas, todas elas. Nós temos que contar com o Senhor para nos ajudar, Ele que vai nos ajudar a vencer. Nós precisamos ter a responsabilidade, nós temos uma responsabilidade pessoal em ser sóbrios, ter comunhão com Deus, guardar a palavra, mas também nós precisamos dos irmãos, nós precisamos da igreja. Por isso que você não pode andar sozinho. Por isso não existe vida cristã isolada. Não quero nenhuma comunidade de fé, não quero frequentar a igreja. Tem uns desigrejados hoje em dia. Isso vai contra a gente, contra a proposta bíblica. Isso não existe. Igreja tem problema? Tem, claro. Que alguns, não quero mais frequentar porque igreja tem problema. Claro que tem. Igreja não é um lugar de gente perfeita. Igreja é um lugar de gente em aperfeiçoamento. Lá nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Portanto, não abandone a sua comunidade de fé. Não abandone. Você precisa, nessa luta contra o diabo, você não pode estar sozinho. É um conjunto, é Deus, é a minha parte e é os irmãos. Está claro isso? Deus, eu e os irmãos. Guarde pelo menos isso. Se você não conseguir guardar tudo que eu falei, embora essa live vai ficar registrada, vai ficar gravada, vou subir no meu canal do YouTube, mas se você não conseguiu captar muita coisa, ou então você chegou agora, guarde essas 3 coisas. Nós temos 3 armas poderosas no enfrentamento do nosso inimigo, contra o nosso inimigo, que é, primeiro, a presença de Deus, é Ele que nos fortalece. Segundo, somos nós, é nossa responsabilidade de sobriedade, de zelo com a nossa própria vida, de comunhão com Deus, de oração, uma vida de oração, de guardar a palavra, mas também nós temos a terceira arma de defesa, que é a proteção da igreja, da comunidade de fé, a presença dos irmãos, o amor dos irmãos. Nós não podemos ficar apenas com uma ou com outra defesa. Mas para vencer o diabo, nós temos que ter as 3. E eu pergunto para você, para nós orarmos nessa manhã, e eu liberar você aqui para este dia abençoado. Pergunto, você tem sido vitorioso, vitoriosa contra os ataques do diabo? Foi a pergunta do início. Diante disso que a gente colocou aqui, diante dessa matéria que nós estudamos, você tem realmente sido vitorioso? Você realmente tem sido vitoriosa contra os ataques do diabo? Porque às vezes a gente fala que sim, mas a gente não tem noção do que é isso. Ou você, em alguma área do que foi mencionado hoje, você se sente vulnerável a esses ataques. Isso vai te causando medo, você se sente desprotegido, hein? Você que não tem conseguido vencer esses ataques, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Pai, nesta manhã eu declaro vitória. Eu declaro vitória na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Quantas verdades nós pudemos aprender nesta manhã. Tua palavra é poderosa. Tua palavra é viva e eficaz. E nós nos apoiamos na tua palavra. Nós nos apegamos à tua palavra, porque, como diz as Escrituras, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Senhor, endireita os nossos caminhos. Tua palavra diz que tu és o Deus que desembaraça todo o nosso caminho. Portanto, Senhor, nesta manhã, pessoas que estão com seus caminhos embaraçados, Senhor, dê livramento agora em nome de Jesus. Tua palavra diz que tu és o Deus que desembaraça caminhos, perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Essa é declaração bíblica, não é palavra de homem, mas é palavra de Deus. Portanto, nós cremos que nesta manhã o Senhor vai realizar este milagre na vida dos meus irmãos, que eu oro e os abençoo agora, em nome de Jesus. Eles sejam abençoados por Ti. Senhor, que Tu, nesta manhã, dês a eles a capacidade de assimilar aquilo que foi falado.
aquilo que veio da tua parte, Senhor, que eles consigam aprender, consigam entender, para que eles possam caminhar em vitória. Em nome de Jesus, pedimos a tua proteção sobre a nossa vida. Nós queremos, como Paulo disse, nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Nós reconhecemos que sozinhos nesta batalha nós não vamos ganhar, mas nós queremos nos fortalecer no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece, diz a tua palavra. Pai amado, mas nós também queremos entender a nossa responsabilidade em sermos sóbrios, equilibrados, pessoas de bom senso, zelar pela nossa própria vida, ter comunhão com Deus, oração, uma vida de oração, de jejum, guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. E Pai, nós também queremos ganhar a consciência da importância de vivermos em comunidade, de não andarmos sozinhos, de não entrarmos nesta mentira do diabo dizendo que a igreja não serve. Pai, livra-nos disso, Senhor. Livra-nos, Pai, de entrarmos nesse engano do diabo, por causa dos problemas que surgem por vezes na igreja. Acharmos que então a igreja não serve. Livra-nos disso. Nós não podemos nos isolar. Nós precisamos de ajuda dos irmãos, de gente séria, de gente que ama a Deus, gente comprometida com o Senhor. Em nome de Jesus, que tenhamos esta consciência e coloquemos em prática estas verdades que nós estudamos e vimos nesta manhã. Seja assim para o teu louvor e para a tua glória. Guarda os meus irmãos, livra cada um deles de todo mal, de toda seta inflamada do diabo contra a vida deles. Seja anulada e desfeita agora em nome do Senhor Jesus. Para o teu louvor e glória, nós oramos e crendo que o Senhor nos dará um dia cheio de bênção e paz. Livra-nos do mal. Seja assim, em nome de Jesus. Amém.